Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Hoje, leia Gênesis, capítulo 12. Olá, tudo bem com você? Esse é o Projeto Bíblia 360, eu sou o pastor Felipe e hoje nós iremos estudar juntos o capítulo 12 do livro de Gênesis. O primeiro destaque que eu quero dar nesse capítulo já está no verso 1, acompanhe comigo. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu só queria explicar com esse verso que o chamado de Abraão não aconteceu em Harã, aconteceu em Ur dos Caldeus, conforme a gente já estudou no capítulo anterior. Abraão já estava em Harã, seu pai já havia morrido aqui nesse momento, e Deus chama Abraão, fala com Abraão mais uma vez nesse momento, tá certo? Mas o chamado de Abraão não acontece em Harã, acontece em Ur dos Caldeus, conforme a gente já leu em Atos capítulo 7, verso 2. O segundo destaque que eu quero dar aqui é sobre a fé desse homem. Perceba o que diz aqui: e vá para a terra que lhe mostrarei. Abraão não sabia onde era essa terra. Fato esse confirmado lá pelo escritor de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 8. Acompanhe comigo na leitura. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão de fato não sabia de nada, mas pela fé ele confiou, porque ele sabia quem Deus era e da capacidade que Deus tem de nos surpreender com coisas grandiosas e maravilhosas. Pela fé, nós só precisamos unicamente nos entregar ao Senhor com a certeza de que Ele não falha em suas promessas. É aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu a Abraão: de você farei uma grande nação. E isso aconteceu. Ele abençoou a vida daquele homem. Aquele homem se tornou muito próspero. Abraão confiou porque por meio da fé, ele tinha certeza que Deus jamais iria abandonar ele e que Deus tinha grandes coisas na vida desse homem. Por meio da fé, então, Abraão se agarrou nas promessas de Deus e foi ricamente abençoado por isso. Outro ponto que eu queria destacar que envolve as promessas que Deus faz a Abraão. Vai comigo. Verso 2 diz assim: farei de você uma grande nação. Interessante isso. Abraão não tinha filhos e Sara era estéril. E Deus promete: farei de você uma grande nação. Como assim? Que promessa é essa? Deus prometeu que através de Abraão, Deus iria formar uma grande nação. Mas o contraste é que Abraão não tinha filhos e a sua esposa era estéril. Uma promessa, então, inimaginável de ser cumprida aos olhos humanos. Mas aos olhos daquele que é todo-poderoso, ela seria possível. E com certeza Deus faria isso. Segunda promessa, então, Deus diz assim: e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Quando Deus fala em abençoar, Deus está deixando muito claro aqui que Deus vai mostrar o favor dele a Abraão. Cercarei você de muitas bênçãos. E a gente não precisa ir muito longe para comprovar isso. Logo na frente, a gente vai perceber que Abraão começou a possuir muitas riquezas e muitos bens, e a bênção de Deus estava com Abraão. Depois Deus diz: eu vou engrandecer o seu nome. E aqui vem um contraste que eu já expliquei no capítulo anterior. Enquanto na comunidade de Babel era o homem que queria engrandecer o seu nome, sem considerar a vontade de Deus, colocando o homem no centro, numa atitude de total rebeldia e autonomia humana, aqui é Deus. É Deus quem diz a Abraão: eu vou engrandecer o seu nome. Depois ele disse: seja uma bênção. Esse chamado não é só Abraão, é a cada um de nós hoje, nós que somos filhos de Abraão pela fé. Esse chamado é para que nós possamos viver uma vida útil, de modo a abençoar a vida de pessoas. E cada pessoa que passar pelo nosso caminho, que receba uma palavra de esperança, que receba um abraço, que receba conforto e acolhimento, e que nós possamos reproduzir sempre a imagem de Cristo em nós. E que as pessoas, ao entrar em contato conosco, nos confundam com o próprio Cristo. Que nós sejamos uma bênção. E Deus também diz: abençoarei aqueles que o abençoarem. Deus não apenas quer abençoar Abraão, mas quer usar Abraão como um canal de bênção. E através da vida de Abraão, então, Deus pretendia abençoar muitas outras pessoas. Outro ponto que me chamou a atenção está aqui no verso 7. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. E conforme Gálatas capítulo 3, verso 16, acompanhe comigo, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua descendência, que é Cristo. O apóstolo Paulo, então, provavelmente comentando esse texto, ele vai dizer então que esse singular não está se referindo à descendência de Abraão, ou seja, às muitas nações e muitos povos que viriam como descendentes espirituais de Abraão. Aqui, conforme o comentário do apóstolo Paulo, ele está falando de Cristo, o escritor bíblico está falando de Cristo. Outro ponto que eu queria destacar diz assim: ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que ele tinha aparecido. Passando dali para o monte, a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. Perceba, o texto diz aqui que Abraão edificou o altar pelo menos 2 vezes. Ele ia passando então, parava, edificava um altar. Parava, edificava um altar. O que esse texto está dizendo para mim e para você é que Abraão era um adorador verdadeiro. Sempre que parava, adorava a Deus.
Abraão vivia uma vida em adoração, uma vida de culto, porque ele entendeu que Deus era o centro da sua vida e ele deveria viver uma vida para adorar esse Deus todos os dias. O último ponto que eu quero destacar aqui desse capítulo fala então da estratégia de Abraão para se livrar dos egípcios. Deixa eu explicar a você. Naquela época era muito comum os faraós tomarem as esposas bonitas dos homens. E isso acontecia com frequência, por isso Abraão aqui tem medo desse encontro com os egípcios. Então Abraão tem uma estratégia aqui. Quando ele se encontrasse com os egípcios, a mulher deveria dizer que ela era irmã. E Abraão não estava mentindo, Sara de fato era irmã dele. Sara era filha de Tera com a outra mulher, ou seja, eles eram irmãos por parte de pai. Mas o detalhe aqui é que Abraão omitiu a outra verdade, ela também era esposa. O adultério naquela cultura era algo visto com muita gravidade, eles não faziam isso, embora acontecesse a poligamia, e era comum os faraós terem muitas esposas no seu harém, e eles atendiam a todas aquelas esposas, mas isso não era visto como adultério, há uma grande diferença entre adultério e poligamia. Embora na nossa sociedade não seja permitida a poligamia, na cultura do Oriente ainda é permitido. Mas eles não admitiam o adultério era visto como algo muito grave, era você colocar uma semente estranha na sua geração. Eles não faziam isso era visto como algo muito grave. Logo, para resolver o problema, só tinha uma forma, matando o esposo. E era isso que de fato então os egípcios poderiam fazer com Abraão, mas que pela promessa que Deus tinha feito a Abraão, certamente Deus não permitiria que isso acontecesse. Esse aqui é um dos momentos então que a gente começa a perceber que Abraão, embora seja o pai da fé, ele também é um filho de Deus, errante e vacilante, como eu e você. Abraão falhou aqui então. Mas mais uma vez a gente vê a misericórdia de Deus sendo estendida sobre a vida desse homem. Embora homem de muita fé, ele era falho e pecador. E Deus nesse momento aqui o conserva com vida, tem misericórdia dele, embora ele tenha falhado em não confiar no Senhor. E Deus continua ao lado dele. E assim é o nosso Deus. Embora sejamos falhos, embora sejamos pecadores, Deus nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado para confirmar a nossa fé, para nos fortalecer e nos manter firmes nessa caminhada. Não desista. Deus nos ama, embora sejamos falhos e pecadores. Deus jamais desiste de nós. E Ele vai continuar lutando, Ele vai continuar trabalhando para que nós cada vez mais fortaleçamos a nossa fé e vivamos firmes ao lado do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. E eu queria encerrar esse vídeo pedindo a você mais uma vez que se inscrevesse no nosso canal no YouTube e nos ajudasse compartilhando esse vídeo, levando esperança a muitos lares e a muitas pessoas. Que Deus te abençoe.